o nosso palestrante da noite é Yoshi Rudra Das, tem formação nas seguintes áreas: bacharel em ciências da yoga na Índia, num lugar que depois ele fala onde é, porque eu não vou saber pronunciar, mestrado em yoga também na Índia, licenciado em filosofia, área filosófica da mente e filosofia moderna pela Uninter Brasil, mestrado em ciências da religião pela PUC Minas aqui no Brasil, bacharelando em nutrição também no Brasil e atua em várias áreas do conhecimento, sempre unido à mente com as novas descobertas na área da espiritualidade para explicação e compreensão dos fenômenos humanos em suas mais diferentes manifestações. E ele vai abrilhantar a nossa noite com a palestra O uso da respiração no controle da ansiedade. Rudra, seja muito bem-vindo. Estamos cheios de expectativas para ouvir você e tenho certeza que esse momento que você vai nos proporcionar, sem nem te conhecer, é o que a gente está precisando nesse momento. A palavra é toda sua. Vamos lá, então. Quero de novo agradecer o convite por estar participando aqui no Rotary. Eu já tive alguns momentos aqui com vocês, por alguns convites de algumas presidentes, então eu fico muito feliz de estar retornando mais uma vez. E, Juliana, os nomes são estranhos mesmo, são diferentes, então eu super compreendo. Às vezes até eu fico confuso de pronunciar os nomes lá na Índia. Mas muito obrigado por essa apresentação. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre respiração, sobre ansiedade. E nesse final do ano, eu acho que tem tanta coisa que a gente pode ir conversando para a gente realmente encerrar esse ano e começar o ano com coisas novas, né? Eu sei que todo final de ano a gente sempre pensa nisso, né? No ano que vem eu vou fazer a mudança, no ano que vem eu vou começar aquela academia, no ano que vem eu vou melhorar a minha alimentação, no ano que vem vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer. E às vezes passa o ano inteiro, a gente olha para trás e fala, mas por que eu não fiz isso mesmo? Né? Então, de repente, se a gente começar agora já pensando isso e projetando para o ano que vem, quem sabe a gente consegue planejar melhor essas mudanças nossas. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar é que a ansiedade, ela é um grande problema para a nossa vida como um todo, né? A gente pode falar o que que é ansiedade. Todos nós temos um nível de ansiedade e um nível de estresse no nosso dia a dia. É praticamente impossível encontrar alguém que não tenha ansiedade. A ansiedade, ela é um processo natural que todos nós vamos ter. Antes de vir aqui conversar com vocês, eu estava ansioso. Será que os meus microfones estão tudo dando certo? E não é que não deu certo? Então, um certo nível de ansiedade é natural para a gente viver. O grande problema é quando a ansiedade ela deixa de ser algo natural, algo passageiro, e ela começa a se tornar algo patológico que precisa de uma atenção. E aí a gente pode se perguntar, como que eu vou saber se o nível de ansiedade que eu tenho, ele é natural ou ele já está passando do ponto? Pensa sempre assim, quando você vai fazer alguma coisa, seja uma apresentação, seja uma entrevista, seja alguma reunião, se você fica ansioso para aquela reunião, você consegue fazer aquilo que você ia fazer. E quando acaba o evento que você ia fazer, você volta num processo de tranquilidade, a sua mente volta a ficar tranquilo, é uma ansiedade natural. Porém, se quando você vai fazer o evento, começa a dar aquela dor de barriga, começa a dar aquela tremedeira, começa a suar, o coração dispara, depois que faz o evento, ainda continua com esses sintomas, não dorme bem, sente que está ficando ansioso demais, esse é o momento da gente começar a prestar atenção na nossa ansiedade, que ela deixou de ser algo natural e começou a se tornar algo que a gente precisa realmente dar atenção para ela. E durante muito tempo, várias questões de saúde mental sempre foram vistas com muito tabu. Se a gente for olhar, por exemplo, a questão de depressão, há muito pouco tempo a gente olha a depressão como algo realmente médico, como algo para se tratar. Se a gente for pensar na depressão há 30, 40 anos atrás, as pessoas iam dizer, ah, isso é frescura, ah, vai lavar uma louça, vai trabalhar, isso é falta de serviço. Então a gente percebe que até uma doença que assola milhões de pessoas, ela é recentemente assim que a gente reconhece. E ainda hoje tem pessoas que vão olhar para a depressão e achar que de repente é falta de, de Deus, ou que a depressão é porque a pessoa não tem trabalho, é falta de trabalho, é falta de que fazer. Então a gente percebe que existe um grande estigma em relação a algumas questões mentais. A ansiedade é uma delas. Principalmente porque na nossa sociedade de hoje,
nós associamos a ansiedade à produtividade e associamos a ansiedade a sermos pessoas multitarefas. Então, quanto mais ansioso eu sou, eu falo, nossa, esse aqui é um bom trabalhador, olha, essa aqui é uma boa pessoa, olha que ansiosa que ela é, fazer 50 atividades ao mesmo tempo. E só quem é ansioso sabe o custo que isso tem para a saúde da pessoa ao longo da vida. Então, para quem vê de fora, pode olhar a pessoa ansiosa e acha que aquilo é ser profissional, acha que aquilo é uma grande qualidade, a gente não vê nos bastidores o que a pessoa ansiosa acaba tendo. E a gente vê que cada vez mais pessoas estão tendo crise de pânico. Às vezes, do nada, assim, a pessoa está tranquila, do nada dá aquele desespero, taquicardia, começa a suar, e a pessoa não sabe exatamente de onde está vindo aquela sensação de perigo que ela tem. Ela simplesmente sabe que ela tem que fugir, ela tem que sair daquele ambiente. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais. Eu espero que vocês aqui nunca tenham tido crise de pânico ou de ansiedade, mas se vocês já tiveram ou conhecem alguém que tem, dá para ver o quão desesperador é a gente ver a pessoa passando por a crise de ansiedade e a gente não sabe exatamente como ajudar a pessoa. E nessa crise de ansiedade, como eu falei para vocês, quando a gente está ansioso, dá aquele desespero, começa a suar, o coração dispara, o nosso corpo entra num processo de luta e fuga. Toda vez que nós estamos ansiosos, o nosso corpo ou ele vai lutar, ele vai partir para cima, para a agressividade. E se nós olharmos para a nossa sociedade nos dias atuais, nós estamos cada vez mais agressivos, né? A agressividade hoje ela é quase vista como uma qualidade. Quanto mais agressivo eu sou, né? Tem pessoas que hoje são agressivas, mal educadas e ainda vão dizer eu tenho a personalidade forte, eu sou uma pessoa de personalidade. E às vezes nós confundimos agressividade com simplesmente falta de educação. Então a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais inflamadas. Esse é o modo que o nosso cérebro pode operar diante de um estresse, diante de uma crise de ansiedade. A gente pode simplesmente ir para a luta. Um outro modo que o nosso cérebro pode ter é a fuga. É quando a gente simplesmente quer fugir. Então, tem uma situação de estresse, a gente quer correr, quer ir para mais longe possível. Esses são dois mecanismos evolutivos que eram muito importantes para a gente há muito tempo atrás, quando a gente estava lá na floresta, quando não tinha nem eletricidade, então era importante que à noite, qualquer barulho que tivesse na casa, que a gente ficasse atento. Pode ser um bicho, pode ser uma cobra, pode ser alguma coisa. Nós ainda carregamos em nós todos esses mecanismos biológicos, mas o estilo de vida que nós temos hoje, ele é muito diferente. Então, hoje, a gente não precisa mais de um leão, não precisa mais de uma cobra, não precisa mais de um rato na cozinha para a gente estressar. A gente só precisa entrar no Instagram e ver alguém postando uma coisa, ou no Facebook, alguém fazendo um comentário que você fala, isso aqui é pior do que uma cobra. E a gente já fica ali, descasca, escreve, fala aquele monte de coisa. E a gente discute com a pessoa que muitas vezes nós nem conhecemos, nunca vamos encontrar aquela pessoa, mas a gente leva aquilo para o pessoal tão intenso e aquilo tem um impacto tão grande na gente, depois que nós ligamos o celular, a gente tem até tremedeira. Então é muito comum, às vezes, encontrar pessoas que têm umas altas brigas na internet, depois termina tá dando até palpitação nela, como se ela tivesse encontrado um animal perigoso na frente dela. Então a gente percebe que hoje o nosso estilo de vida, ele contribui para que a gente fique muito ansioso. E uma das coisas que mais afetam a nossa ansiedade é a nossa respiração. Diante de uma crise de ansiedade, diante de uma crise de pânico, diante de um estresse, a primeira coisa que vai mudar é a nossa respiração. Além da nossa respiração ser responsável pela troca gasosa para que a gente consiga absorver o oxigênio e expelir o gás carbônico, a respiração ela também serve para a gente conseguir modular a nossa mente. O que que isso quer dizer? Se eu estou respirando de forma ansiosa, de forma ofegante, eu posso estar aqui junto com vocês, mas a minha percepção da realidade, ela vai se alterar devido à minha respiração alternada. Então, se eu estou respirando de forma ofegante, de forma rápida, a experiência que eu vou ter com vocês aqui, ela vai ser uma experiência muito mais estressante do que se eu estivesse respirando de forma tranquila, de forma relaxada. Então, a respiração, além dessa troca gasosa que nós temos, ela serve para a gente poder modular a nossa percepção
e também como nós armazenamos as nossas memórias. Vocês vão perceber quando tem situações no nosso dia a dia que a gente fica extremamente ansioso, que vai acontecer alguma coisa, o que que a gente faz? A gente inspira e segura a respiração. É muito comum eu ver na aula de yoga, às vezes os alunos estão fazendo uma posição e eu olho para eles, eles estão até roxinhos assim, sem respirar. Aí eu falo, respira. Aí eles vão lembrar que não estavam respirando. Quando nós seguramos a nossa respiração, o nosso corpo entra em total processo de alerta, porque ele não sabe o que está vindo. Se vocês forem observar, quando nós vamos levantar peso, sempre quando a gente vai levantar o peso, o que que a gente faz? A gente inspira e segura a respiração. É uma forma da gente ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, aliás, sistema nervoso simpático. Então, nosso corpo ele vai ficar ali ativado e a gente consegue ter mais força. Outro motivo da respiração estar ligada com a nossa mente é a forma como são os nossos estados emocionais. Então, dependendo do nosso estado emocional, nós vamos ter um padrão de respiração diferente. Você já deve ter visto pessoas que estão apaixonadas, como que elas vão respirar? Aquelas, aquelas tremidinhas de amor. Você fala, ih, esse foi pego foi picado pela abelhinha do amor. A gente consegue perceber como que está o estado de respiração da pessoa e fazer um vínculo com o estado emocional. Quando nós estamos muito ansiosos e o corpo está cansado, como que a gente faz? Se você vê alguém inspirando e a expiração é pesada, a pessoa já está quase na beira de um ataque de ansiedade. Fisiologicamente, o corpo dela já está cansado. Então, somente pelo padrão de respiração, a gente consegue fazer um diagnóstico. Como que o meu corpo está? Como que a minha mente está? Por exemplo, quando nós acordamos de manhã, se a nossa narina direita está fechada e a esquerda está aberta, isso significa que nós não tivemos uma boa noite de sono. Então, também existe uma alternância das nossas narinas. A nossa narina esquerda, na filosofia do yoga, nós falamos de forma metafórica que a narina esquerda está relacionada com a lua. Então, tudo que é tranquilidade, regeneração, saúde, sono, digestão, tudo isso são características lunares e está ligado à nossa narina esquerda. Eu não sei se para vocês aí, essa aqui é a minha narina esquerda, ou eu estou invertido para vocês. Vocês estão vendo isso aqui como esquerda, invertido, né? Tá. Então, a narina esquerda está relacionada, essa é a esquerda, né? Para alguns parece que está invertido, para outros não, né? Bom, a narina esquerda, para alguns estão invertido, para outros não, que eu acho que é a configuração do zoom, para alguns tem um espelhamento. Então, a narina esquerda está relacionada com a Lua, e a nossa narina direita, nós falamos metaforicamente que ela está relacionada com o Sol. Então, tudo que anima, tudo que excita, tudo que tem ação, tudo que faz a gente movimentar é a narina direita. Se nós acordarmos de manhã e nós já estamos descansados, naturalmente a nossa narina direita vai se abrir e a esquerda vai se fechar. Isso significa que o nosso sistema nervoso simpático ele já está ativo, ou seja, o nosso corpo está descansado e a gente está pronto para começar o dia. Se a gente acorda de manhã, a nossa narina direita, que é o sol, está fechada, significa que nós não tivemos uma noite de sono reparador. E o mesmo vai acontecer durante a noite, se a gente vai dormir. Então, se a gente vai dormir, nós queremos qual narina esteja aberta? A narina esquerda está relacionada à lua. Ou seja, a gente vai começar a entrar para a introspecção e o nosso corpo começa a entrar num processo de tranquilidade. Vocês já ouviram falar do ciclo circadiano? O ciclo circadiano é um ciclo de 24 horas que é regido pela luz do sol. Então, a cada 24 horas, tem momentos do nosso corpo que alguns processos fisiológicos vão acontecendo. E isso é algo científico. Então, por exemplo, de manhã, nós temos um período de manhã que o nosso corpo está apto para determinadas atividades. Na hora do almoço, nós temos uma outra janela metabólica que o nosso corpo funciona de forma diferente. Durante a noite, a mesma coisa. Então, nós temos período de 24 horas em que o nosso corpo vai tendo janelas fisiológicas e metabólicas de forma diferente. Por isso que comer à noite, muito tarde da noite, e ir dormir não é o ideal, porque o nosso corpo não está preparado para fazer toda a digestão tarde da noite. Então, a gente acaba não se sentindo muito bem.
Por exemplo, durante a noite, também por volta das 10 ou 11 da noite, acontece um processo metabólico do hormônio do crescimento, que ele acontece nesse pedacinho. E se a gente fica acordado até meia-noite, 1 da manhã, nós perdemos essa janela metabólica. E a gente não consegue recuperar isso, mesmo que a gente durma até 9 da manhã. Porque o processo que era para acontecer das 10 às 6 da manhã, nós perdemos ele. E da mesma forma, a nossa respiração, ela também está conectada no ciclo circadiano. Então, se nós nos alimentamos na hora do almoço e a gente perceber as nossas narinas, a gente vai perceber que a narina direita se fecha e a esquerda se abre, porque aí começa um processo de digestão. Então, se vocês comem e a narina esquerda não está aberta, isso pode ser um indicativo ou de problemas digestivos ou que não é a hora ideal para se alimentar. Então, a gente começa a olhar que a nossa respiração, ela está ligada em todo o nosso processo metabólico. Eu não sei como é que vocês estão aí na casa de vocês agora, mas dá uma olhadinha na narina de vocês. Olha qual narina que está aberta ou qual que está mais fechada. A nossa narina, ela também está conectada com as estações. É muito engraçado a gente falar sobre isso, porque durante muitos anos, né, as coisas que o yoga praticava, a meditação e várias outras técnicas do yoga, sempre eram vistas como muito místico, né? Eu lembro quando eu voltei para o Brasil, as pessoas falavam, meditação, imagina se ficar parado na meditação vai ter algum efeito na nossa mente, imagina se vai acontecer alguma coisa. E hoje nós temos vários estudos científicos, até mesmo abordagens da psicologia, que vão adotar essas práticas do yoga como práticas científicas e terapêuticas. E agora nós estamos tendo uma nova onda de profissionais de pesquisas científicas que estão trazendo a respiração dentro de um site terapêutico. Por exemplo, a respiração é um excelente método para a gente trabalhar os traumas. Porque quando nós temos um trauma no nosso corpo, altera o padrão da respiração. E depois todos os gatilhos que nós temos, quando eles acontecem de novo, a nossa respiração ela vai se alternando. Então, esse exemplo que vocês fizeram agora da narina esquerda ou direita, baseado na estação que nós estamos, no horário que nós estamos e considerando a atividade que nós estamos fazendo, se a narina esquerda de vocês estavam abertas, provavelmente, tá? É uma estatística, estou falando para vocês, não é certeza. Se a narina esquerda está aberta, provavelmente vocês estão muito calmos, estão relaxados, o que eu estou falando está fazendo sentido, está tranquilo, está legal, não está cansativo, o dia não foi estressante. Ou seja, se a narina esquerda está aberta, a mente ela está receptiva para a nossa conversa. Mas se a narina direita está aberta, e se vocês não tomaram café nas últimas 2 horas, se a narina direita está aberta, a mente está no processo mais reativo. Ela pode estar falando, nossa, o que que esse rapaz falou? E deu uns insights ótimos, como ela pode estar agitada também. Que hora será que vai acabar isso? Às vezes o pé está batendo na mesa, às vezes está mexendo, está ansiosa, estou com fome, tenho que fazer tal coisa. Quando eu terminar isso aqui, eu tenho que fazer alguma outra atividade. Então, é claro, a gente tem as nossas individualidades de cada um, mas baseado na respiração, a gente consegue fazer várias inferências de como está a nossa mente. Existem alguns momentos que as duas narinas elas entram em colapso, ou as duas podem fechar ao mesmo tempo, ou elas podem abrir ao mesmo tempo. Isso acontece quando nós estamos com raiva. Se nós estamos com muita raiva, sabe aquele que a gente olhar no espelho, a gente quer morder o espelho, quando a gente está naqueles dias, as duas narinas entram em colapso. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês têm alguém próximo de vocês, seja um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, e vocês têm uma intimidade com a pessoa, se vocês forem ter uma conversa difícil com a pessoa, e vocês puderem fazer isso, quando começar a ficar difícil a conversa, pergunta para a pessoa, como estão as suas narinas? Né? Se a pessoa está muito irritada, ela vai dizer, né? Vai para aquele lugar. Para que você quer saber das minhas narinas? Porém, se vocês têm intimidade suficiente com a pessoa e a pessoa falar, olhar e ver que as narinas dela ficaram irregular, vai por mim. A conversa, a partir desse momento, ela não se torna mais produtiva, porque a pessoa já entrou naquele modo de luta e fuga. Então você vai estar batendo ali, chovendo no molhado, porque a respiração dela já está alterada, o padrão mental dela já está alterado e ali não se tem mais conversa, o que vai ter uma discussão. Então, por exemplo, quando eu tenho conversas
com pessoas próximas, que são conversas difíceis, é até engraçado, porque a gente começa a conversar, vai falando e eu vou avançando, né? Isso com família funciona muito bem. E aí eu falo para minhas irmãs, como é que tá a narina? Aí elas começam, já ficou bloqueada. Eu falei, então vamos parar aqui, porque acho que já chegamos no limite, vamos respirar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente continua. E isso, apesar de parecer uma coisa engraçada, é um excelente mecanismo quando a gente precisa ter conversas difíceis e a gente não quer ofender a pessoa, a gente não quer brigar, a gente quer resolver o problema. Em reuniões, outro dia eu vi um post muito interessante, uma grande empresa já estava usando esses padrões de respiração nas reuniões. Então, eles faziam as reuniões e a cada 10 minutos eles paravam para olhar como é que estava a respiração. Então, quando a respiração já estava ofegante, já estava irregular, eles sabiam que a partir daquele momento eles poderiam tomar decisões ruins baseadas nos estados emocionais deles, porque a mente já não estava mais legal. Então, durante muita ansiedade, muita raiva, as nossas narinas entram em colapso. Mas também, de 10 a 11 segundos antes do orgasmo, as nossas narinas também entram em colapso. Esse é um mecanismo natural para que a gente vá até o final ali. E um outro momento que as narinas entram em colapso é quando nós estamos apaixonados. Então, quando vocês encontrarem alguém aí, né, os esposos de vocês, as esposas, alguém, pergunta para a pessoa: e aí, você me ama? Fica na frente da pessoa, vai lá e pega o nariz dela e olha. Se as duas narinas não aconteceu nada, fala: ih, precisamos conversar. Mas se as duas narinas entram em colapso, isso é um sinal de que a pessoa está apaixonada, porque, de novo, ela entra num modo completamente involuntário. Normalmente a pupila vai dilatar também e as duas narinas entram em colapso. Então, uma forma da gente saber, por exemplo, sempre quando eu vou para algum ambiente novo, eu vou para algum ciclo de amigos novos, eu vou para algum lugar diferente, quando eu chego no local, se eu não me sinto bem, eu dou uma olhada nas minhas duas narinas. É muito discreto, eu simplesmente e já olho isso. Se eu vejo que as minhas duas narinas estão desequilibradas, eu já sei que, de alguma forma, o meu inconsciente está percebendo que aquele ambiente não é seguro para mim, ou porque eu estou ansioso, ou porque tem alguma coisa. O fato de saber que você está ansioso e que teu corpo e teu inconsciente está olhando aquele ambiente e sentiu alguma coisa de estranho, abre um leque de possibilidades enormes. Porque aí você sabe, tem motivo para eu estar ansioso aqui? Ou por que que eu estou ansioso diante dessas pessoas? Qual que é o motivo? Se eu vou conversar com alguém, eu já estou ansioso, qual que é a chance de eu falar algo errado? Qual que é a chance de eu já chegar numa abordagem equivocada? Nós só conseguimos mudar aquilo que nós reconhecemos. E a gente observar que o nosso corpo está sendo impactado por algum ambiente, por alguma situação, isso é o primeiro passo para a gente olhar ali a nossa ansiedade. E como eu falei para vocês sobre as redes sociais, faz esse teste. Amanhã, quando vocês acordarem, antes de abrir o WhatsApp, antes de abrir o Instagram, dá uma olhadinha na narina de vocês, depois usa por 10 minutos o Instagram, 15 minutos, depois vocês olham as narinas de vocês. Tem grandes chances dela já ter alterado devido ao estresse que a gente vai ter nas redes sociais, principalmente se a gente tem discussão com pessoas nas redes sociais. E isso traz questão para a gente, até que ponto eu preciso me informar nas redes sociais, né? Vocês já ouviram falar de uma síndrome que chama FMO? No inglês é Fear of Missing Out, que significa medo de perder alguma coisa. Traduzindo para o nosso português aqui, é aquele dedinho nosso que fica para cima, atualizando o negócio o tempo todo, e a gente entra o tempo todo para olhar se tem alguma novidade. E se a gente não olha o celular durante um dia inteiro, nós temos a percepção de que nós estamos perdendo alguma coisa. Então, isso também é interessante a gente perceber até que ponto vale a pena eu continuar me informando de várias coisas, sendo que isso impacta a minha saúde mental. Não significa que a gente vai ficar desinformado, né? Existe uma diferença muito grande entre desinformação e alienação. A gente vai se informar, mas é importante que a gente saiba o limite. Olha, a partir de aqui, o excesso de informação já não está me fazendo bem. Da mesma forma que água é muito saudável para nós, mas se a gente toma 3 litros de água de uma única vez, isso vai fazer mal para a gente deve olhar as redes sociais e as informações, as notícias dessa mesma forma. Será que eu absorver essa quantidade enorme de informações para mim, tudo ao mesmo tempo, eu vou ter condições de digerir essa informação? Ou isso vai acabar me dando um mal-estar ali que eu vou ter que lidar com isso durante o dia inteiro?
E a gente consegue perceber isso também através da respiração. Se a gente começa a perceber que a gente está assimilando informação demais, normalmente a nossa narina direita ela vai se abrir. E se a gente se alimenta ou assistindo televisão, notícias, jornais, que infelizmente a hora do almoço passa o quê? Jornal. E passa o quê? Notícias ótimas, né? Só coisa boa que passa no jornal. E é justamente na hora que nós estamos nos alimentando. E nesse momento é uma combinação muito ruim de alimentação com a narina esquerda, a narina direita aberta, porque na verdade é a narina esquerda que deveria se abrir durante a alimentação, para a gente começar um processo de digestão. Então tem vários pontos, daria para ficar a noite inteira aqui falando para vocês de várias pontes que existem entre a respiração e vários processos na nossa mente. Se vocês não ouviram ainda falar por aí, vocês vão ouvir muito em breve um monte de gente começando a falar sobre a respiração. A respiração, ela vai ser a nova onda que a gente vai ter nas neurociências que vão começar a estudar o impacto da respiração com a nossa mente. Eu não vou me alongar muito, aliás, eu já me alonguei um pouco, para a gente, de repente, ter tempo de fazer algumas perguntas, de conversar um pouquinho, e, de repente, no final, a gente fazer uma prática ou de meditação ou de respiração, para vocês poderem sentir um pouquinho isso que eu estou falando para vocês. Então, eu vou deixar aberto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, quiserem dizer alguma coisa, eu estou aqui de coração aberto, de narinas abertas para vocês, para as perguntas. Que delícia, Rudra. Nossa, que muito boas suas palavras, a sua calma, né? Para a gente já entrar em sintonia. Foi muito bom, viu? Valeu a pena mesmo. Tem uma pergunta no chat aqui da Simone. Ela colocou que tem desvio de septo, se influencia. Sim, Simone, influencia se o desvio de septo ele for antes, que nós temos tipo uma caninha esponjosa no nosso nariz aqui, e é onde a gente tem um nervo olfatório, um nervo olfativo. Se o desvio de septo for antes dele, a respiração ela fica comprometida, então a gente acaba tendo algumas questões para lidar com o desvio de septo. Mas eu recomendo, foi a quem falou sobre desvio de septo, qual que é o nome da pessoa mesmo? Simone, né? Eu recomendaria para você, Simone, realmente, vai no otorrino e pergunta para ele, tem algo que pode ser feito? Esse desvio de septo realmente é algo que prejudica a respiração ou não? Porque o desvio de septo tem várias questões. Pode ser na estrutura do nariz interior, como pode ser na parte exterior do nariz também. Mas é uma coisa que vale a pena dar uma olhadinha sim. Inclusive, a respeito tanto do desvio de septo, que pode influenciar, também a apneia. Então, a apneia do sono, por exemplo, ah, tem um pesquisador de São Paulo, da USP, um médico, que ele fala que 1/3 da população do Brasil sofre de algum distúrbio do sono. Imagina, 70 milhões de pessoas sofrem algum distúrbio, seja de apneia, seja de ronco, seja de insuficiência respiratória enquanto ela está dormindo. E isso também vai alterar o nosso estado de saúde baseado na apneia do sono. O próprio ronco também é uma questão que vai influenciar na pessoa. Então, tem vários pormenores que realmente vale a pena. A própria respiração pela boca. Olha que curioso, 40% das pessoas que respiram pela boca têm dor na coluna. Aí a gente fala, mas o que tem a ver respirar pela boca com dor na coluna, dor na lombar? Quando nós respiramos pela boca, nós temos a tendência a projetar a nossa cabeça um pouco para frente. Quando eu projeto a minha cabeça um pouco para frente, eu desequilibro o eixo da minha coluna. Então, ao invés de eu ficar retinho, eu fico aqui para frente. E isso, ao longo do tempo, vai projetando um desequilíbrio na minha coluna. Além da respiração pela boca, alterar, por exemplo, a pressão alta. Alguém aqui tem pressão alta? Tem tô vendo a Vera falando, né? A Simone também. Tem alguns estudos que mostram que a pressão alta, ela também pode ser reduzida quando a gente faz a respiração pela narina. Quando nós respiramos pelo nariz, a gente faz a produção de óxido nítrico, que ele é usado para vasodilatador, que auxilia na pressão arterial. Então, uma das coisas que agora estão se estudando é a questão da respiração pela boca, a relação dela com o aumento de pressão arterial, que também é uma coisa que vale a pena investigar. Vocês viram, são coisas simples de respirar que a gente nem percebe o impacto que isso vai tendo na saúde.
Vou fazer um comentário aqui. É, eu tive síndrome do pânico, me tratei durante uns anos aí. Era uma coisa assim desesperadora, realmente, como você falou, você não sabe de onde vem, por que vem. E, e aí eu fui descobrindo várias pessoas conhecidas também com o mesmo problema, né? E é, hoje eu tô sem remédio, sem nada, né? Você sabe, faço os meus exercícios e tudo mais. Mas existem algumas situações que eu não digo que eu entro numa crise de pânico, mas eu fico muito incomodada. Vou fazer esse relato rapidinho, só para que eu acho que ilustra bem o que você está falando. Semana passada eu fui para São Paulo fazer uma tomografia. Ó, só de falar nisso já me dá uma... Eu tive um problema quando eu fui fazer uma ressonância uma vez aqui na cidade, quase morri na máquina, e eu tenho pavor desses lugares. Eu fui num hospital super bem equipado e era para tomografia. Tomografia não tem, é só um arco, né? Não sei se alguém já fez tomografia, mas é só um arco que você vai e volta. A ressonância é aquela cápsula que você fica ali dentro, fechado. Bom, a hora a enfermeira me recebeu e tal, deu os preparativos, eu pedi para usar o toalete antes e tal. Quando eu saí do toalete, eu virei para o lado e eu vi a sala da ressonância, a sala da tomografia. Eu me troquei, sentei na poltrona que ela pediu. Eu estava desesperada, desesperada. Era uma coisa, eu queria cair num choro, uma coisa louca. Isso foi quinta-feira passada, aliás, quarta-feira. E aí, Rudra, exatamente, o que eu fiz? Eu não queria que ninguém percebesse, estavam os enfermeiros ali perto, tal. Eu sentei na beira da cadeira que eu estava e eu comecei a respirar fundo e soltar devagar e pensar exatamente nisso. Eu não vou ficar presa, tem alguém olhando por mim, etc, etc, etc. E fiz o exame, não fiz de forma confortável. E saindo de lá, tudo que eu queria era entrar no meu carro e cair no choro, entendeu? Como uma forma de aliviar. A médica que me recebeu para o exame foi assim, de uma delicadeza, de um cuidado. Tudo foi muito bom, eu estava sendo muito cuidada. Mas aí eu quero juntar com um comentário. Depois eu saí dali e fui fazer o lanche que eles oferecem. Eu mal conseguia comer. Então, assim, em momentos de ansiedade, seja essa ansiedade até boa, quando a gente está assim, vou viajar, ou vou fazer uma coisa legal, que a gente também cria uma ansiedade, até essa ansiedade que às vezes nos bloqueia, o que é interessante com relação à alimentação? Tem alguma dica, tem algum truquezinho assim que possa... Sim, isso que você falou realmente afeta muito. Porque o que acontece? Quando a gente está muito ansioso, quando a gente está ansioso, o nosso corpo ele entra num processo que é o seguinte: se você pega os animais, por exemplo, quando os animais estão muito ansiosos, tem uma situação de muito perigo, a primeira coisa que eles param de fazer é se alimentar. Porque o corpo precisa gastar, guardar toda a energia que tem para sobreviver. Então, quando a gente está no estado de muita ansiedade, o nosso corpo entende, para de comer, porque a gente precisa do sangue, da energia para outra coisa. E isso é muito verdade, Ângela, porque até o movimento peristáltico, que é o movimento do intestino, né, quando a gente come, né, que vai da traqueia, vai para o estômago, todo o movimento peristáltico, quando nós estamos ansiosos, ele é reduzido, porque o sangue, literalmente, o sangue sai dos intestinos e eles se localizam mais no rosto, nos braços e nas pernas, para a gente poder correr e lutar. Então, quando nós estamos ansiosos, realmente a alimentação fica muito mais difícil porque a gente não tem o sangue suficiente no sistema digestório para a gente conseguir fazer todo o movimento. E às vezes até para engolir é difícil, porque desce o negócio quadrado, porque é tão ansioso e não tem apetite. Uma das coisas que você pode colocar é tomar água antes. A água com gás é uma coisa que abre meio que o apetite e mostra para o corpo que a situação que está acontecendo não é tão estressante quanto ele está pensando. É interessante essa dicotomia que nós temos, né? A gente precisa, às vezes, ensinar o corpo e falar para ele: relaxa, fica tranquilo, já passou. Porque às vezes a nossa mente entende, tudo bem, é só uma tomografia, é só um arco ali, você vai entrar e vai sair. Qual que é o problema? Nenhum. Mas o nosso corpo não pensa assim.
O nosso corpo vê aquilo como uma situação grande. Então, a gente conversar com o corpo, falar, calma, já passou, olha, agora já está tranquilo, não aconteceu nada. Você tomar uma água antes, algo líquido antes, isso vai ajudar você a voltar com o movimento peristáltico do corpo como um todo, para você conseguir se alimentar. Se nesses momentos de estresse você come uma comida, por exemplo, gordurosa, que tenha gordura, agora que já é o Rudra meio nutricionista falando. Se a gente come uma comida gordurosa quando nós estamos muito ansiosos, o nosso fígado não vai conseguir liberar as enzimas suficientes para a digestão. Então a gente começa a ter um mal-estar. A comida já vai mal digerida para os intestinos. Então, comida muito gordurosa não é o ideal. Por exemplo, em hospital vai ter muitos salgadinhos, né? Então, evitar, por exemplo, coxinha, coisas que são fritas, porque vai ter uma dificuldade da digestão. É que normalmente as pessoas no hospital vão servir esses alimentos porque é rápido, é prático. E vai esquecer que se a pessoa está muito ansiosa, você dá uma coisa com gordura para ela vai ter dificuldade de digerir, porque o fígado não vai secretar bile suficiente para poder fazer ali a quebra da gordura. Então, tomar uma água com gás, uma água com copo, gelo, limão, algo frio também é muito interessante, porque isso vai acalmando o corpo. E realmente, ir falando para o corpo, fica tranquilo, já passou, pode ficar tranquilo agora, já saímos, estamos tranquilos. Esse tipo de coisa parece muito místico, mas realmente funciona, porque é uma forma do nosso corpo entender que não tem uma situação de perigo ali. Não sei se eu respondi, Ângela. Sim, claro, acho que a coisa da água com gás, para mim, foi surpreendente. Muito legal. Obrigada. Mais Essa, alguém quer fazer algum comentário? Oi, Rudra, pode falar. não lembrei de mais uma coisa que você falou aí. Quando a gente está ansioso, a tendência nossa, às vezes a gente está ansioso, começa a tremer e talvez a gente não consegue perceber, em algumas pessoas, não consegue diferenciar o que que é uma ansiedade e o que que é uma baixa de nível de açúcar no sangue. Porque às vezes os sintomas são parecidos, começa a suar, começa a dar uma tremedeira, e às vezes é que o nível de açúcar no sangue caiu, né? A famosa glicose lá no sangue. Aí qual que é o nosso instinto quando isso acontece? É a gente comer coisas muito doces. A gente quer tomar coisa doce, açúcar, refrigerante, chocolate. Aí o que que acontece? Nós temos um pico de glicose no nosso corpo, libera um monte de insulina, mas depois é tão grande a subida que a descida ela é igualmente fatal. E pouco tempo depois essa descida traz um transtorno também. Então, momentos de ansiedade também, como a gente não consegue, se a pessoa não sabe diferenciar muito bem, evitar coisas muito doces que dão esse pico de glicose no sangue também. Muito interessante. Mais alguém? Acho que a gente pode ir para a prática, né? Porque a gente já está Sim. legal. Tá. Vocês gostariam de fazer uma prática de meditação ou vocês gostariam de fazer uma prática de respiração? Só para Vamos fazer assim. Quem quer? Vamos fazer votação com as mãos levantadas, fica mais fácil. Em ambos os casos, se vocês quiserem, depois eu posso mandar uma meditação guiada para vocês e posso mandar uma sessão de respiração guiada para vocês. Então, o que a gente fizer agora, o outro eu mando o extra para vocês fazerem depois. Então, quem quer a meditação agora, levanta a mãozinha só para a gente contar. Uma, dois. Quem quer a respiração? Ah, não, desculpa, três, né, o Luiz? Respiração. Um, dois, três, quatro, cinco, Respiração, pronto. seis. Como a maioria escolheu respiração, nós vamos fazer meditação. Brincadeira. Já deu até uma batedeira agora. Para que que eu votei, então, se vai fazer o outro, né? Então, nós vamos fazer uma respiração com vocês. Como algumas pessoas, a câmera está invertida, a minha narina esquerda está aparecendo à direita para vocês, então desconsidera o visual de vocês e segue a minha orientação pela fala, narina esquerda e narina direita, porque pode ser que alguns estejam vendo correto e outros estejam vendo invertido, tá bom? Mas vamos usar o dedo aqui em pinça, olha. A gente vai vir com o dedão e nós vamos tampar a narina direita.
tá? Nós vamos inspirar pela narina esquerda. Inspira pela esquerda, fecha as duas e expira pela direita. Inspira pela direita, fecha as duas, expira pela esquerda. Esquerda, inspira, fecha, direita. Agora nós vamos inspirar pela direita em 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Esquerda, expira em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira em 4 pela esquerda. Inspira. 1, 2, 3, 4. Direita, expira em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direita, inspira 4. 1, 2, 3, 4. Esquerda, expira 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira 4. 1, 2, 3, 4. Direita, expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vocês continuam no próprio tempo de vocês, não precisa me esperar. Eu vou abaixar minha mão, mas vocês podem continuar a respiração. Respira, continua tranquilo, sem pressa. Vá observando a diferença de respiração nas narinas. Feche os olhos. Respire. E relaxe os braços. Respire normalmente pelas duas narinas. Mantenha os olhos fechados ainda. Respire pelas duas narinas. Inspire. Expire. Uma vez. Inspire. Último. Inspire. Expire. Devagar, abra os olhos. Isso. Se vocês notarem, talvez uma narina estava mais aberta do que a outra, às vezes uma narina estava mais fechada. E curiosamente, só pelo fato da gente falar, vamos respirar e observar a nossa respiração, às vezes isso já é o suficiente para a gente ficar ansioso, como se a gente não fosse respirar, como se não tivesse ar suficiente. Isso vai mostrando que a gente está num estado de alerta quase que 24 horas. E simplesmente o fato de respirar, ele vai causar uma ansiedade na gente. Eu posso fazer um experimento com vocês? A Juliana, a Ângela, posso fazer um experimento com vocês? Rapidíssimo. Vai ser o seguinte, a gente vai testar a capacidade de respiração e de absorção que o corpo de vocês está agora, tá bom? Não é nenhum diagnóstico médico, nada disso, mas só para vocês terem uma ideia. Como que vai ser? A gente vai inspirar, expirar. Eu vou pedir para vocês segurarem a respiração. E aí eu tenho um cronômetrozinho aqui, ó. Eu vou colocar o cronômetrozinho aqui, vocês podem ficar com os olhos abertos, e aí vocês vão olhando quanto tempo que vocês ficam sem respirar. Nossa, depois de 10 segundos, precisei respirar. Aí vocês olham aqui e vão vendo que no final, eu vou até 1 minuto, e aí no final, eu vou falar para vocês o que que significa cada tempo, tá bom?
Então fica com o olho aberto e vocês vão olhando aqui. E eu vou falando. Dá para ver aí? 45, eu vou falando aqui. E aí depois vocês vão dizer, ah, fiquei 20, fiquei 30, fiquei 40, tá bom? Então inspira, expira. Mais uma vez, inspira, expira, esvazia, segura a respiração, pulmão vazio, segura a respiração. E vou contar aqui para vocês. Segura a respiração, pode ficar com o olho aberto. 10 segundos. 15 segundos. 20. Já tem alguns respirando aí. Aguenta firme. 25. 30. 35. 40 segundos. 50. 1 minutinho. Pode respirar. Esse pequeno exercício que a gente fez agora, quando a gente para de respirar, a gente vai usar o oxigênio que já estava no nosso corpo, nas nossas células. Se nós conseguirmos ficar de 0 a 20 segundos, ou até 20 segundos, significa que a nossa respiração já está comprometida. Nós não temos oxigênio suficiente no nosso corpo, porque nós já respiramos de forma equivocada. Nós poderíamos ficar 1 minuto sem respirar se a gente tivesse com nível de oxigênio suficiente no nosso corpo. De 20 a 30, a pessoa ainda não está boa a respiração, mas não está tão grave. O ideal, a média, é de 30 a 40. Quem chegou a 40 segundos sem respirar, a respiração está normal, está tranquila. Quem chegou até 60 segundos, o corpo está extremamente otimizado. A pessoa consegue ficar 1 minuto sem respirar, que isso não causa problema nenhum. Esse é um pequeno exemplo, só para vocês terem uma ideia de como está o nível de respiração de vocês. Se chegou de 0 a 20, ali está bem atento, porque a respiração está comprometida. Se chegou até o 30 também, não está tão boa. De 30 a 40, está dentro da média. De 40 a 50, provavelmente a pessoa faz atividade física e faz cardio, porque ela tem uma resistência respiratória grande. Mas era só esse panorama que eu queria falar para vocês. Excelente. Todo mundo vai procurar academia amanhã, você pode ter certeza, viu? Eu vou voltar a palavra para nosso presidente. Obrigada, Juliana. Rudra, super obrigada. Acho que todo mundo aproveitou bastante aqui, não é? Espero que a gente possa contar com você em outras ocasiões, com outras temáticas, né? Eu me lembrei a outra vez que você veio, você falou um pouco sobre, foi perto de Páscoa, aí você falou sobre a questão das crenças, da fé, né? Trazendo o seu conhecimento e mestrado nessa área. Bom, então eu peço desculpas aos companheiros, invadimos um pouquinho o nosso horário, são 21h06, mas acho que muito bem justo aqui nesse momento. E agradeço a presença de todos vocês, dos nossos convidados aí. Alguns eu vi que entraram e saíram, acho que as pessoas tiveram alguma dificuldade, mas enfim, isso fica gravado, depois a gente pode, né, rever essa fala do Rudra e vamos esperar a meditação guiada que ele vai mandar, deve mandar para mim, eu repasso para vocês. Então, eu saúdo a todos e dou por encerrada oficialmente a reunião de hoje. Muito obrigada.